E aí galera, vamos lá para mais uma aula aqui no canal Mate Motivando. Eu sou o professor Iago e hoje quero falar com vocês sobre ligação covalente. Vamos lá? Ligação covalente. Para que você entenda o que é a ligação covalente e como ela funciona, você primeiramente tem que assistir nossa videoaula sobre ligação iônica. E o que são ligações iônicas covalentes? São ligações entre os átomos. Galera, a química gira em torno dos átomos. Os átomos eles se juntam para formar moléculas. E essas moléculas, por sua vez, substâncias. Beleza? Então, olha só. Na ligação iônica, um átomo doa e o outro recebe. Beleza? E o objetivo de um doar e o outro receber é ambos se estabilizarem. Ok? Via de regra, para um átomo se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Via de regra. Nem sempre essa regra é satisfeita. Existem exceções, mas não é um curso de química de nível superior. Então você, aluno do ensino fundamental, do ensino médio ou até vestibulando, você precisa entender apenas a base da química. Beleza? Então olha só, a ligação covalente, galera, quando é que ela vai acontecer? Ela pode acontecer entre um hidrogênio e outro. Primeiro caso. Ela pode acontecer entre um ametal e outro ametal. Existem vários ametais na tabela periódica. Basta você ter uma tabela periódica em mão e ver lá a corzinha do ametal. Você pega um ametal junto com o outro, a ligação vai ser covalente. E de um hidrogênio com um ametal. Esses três casos são casos de ligação covalente, envolvendo átomos, ok? A ligação covalente ela vai acontecer entre um átomo com altas eletronegatividades. Ou seja, ninguém quer doar o seu elétron. Ninguém quer doar seu elétron. Nós sabemos que quando você tem um metal junto com um ametal, o ametal ele vai puxar o elétron do metal. Então, de um certo modo, não é o metal que doa. Ele acaba sendo obrigado a dar esse elétron. Então, olha só. Tirando esse detalhe aqui que é da ligação iônica, vamos agora para o nosso exemplo. Um hidrogênio. O hidrogênio tem quantos elétrons? 1. Na última camada, 1. No total, 1. Ok? O cloro, o Cl, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Cada pontinho desse representa um elétron na última camada. Professor, como é que eu faço para descobrir quantos elétrons tem na última camada? Porque o senhor já colocou para mim aqui. Você precisa fazer a distribuição eletrônica. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. E você até descobrir quanto é que vai ficar na última camada. Beleza? Temos já vídeo aula também aqui no canal sobre distribuição eletrônica. Tranquilo? A gente não explica tudo de uma vez porque fica um aulão gigantesco. Ok? Mas está tudo divididinho. Na hora? Então, galera, como é que funciona? O cloro ele tem 7 elétrons na última camada, mas ele precisa de 8 para se estabilizar. O hidrogênio tem 1 elétron e ele precisa de 2 para se estabilizar. Isso mesmo, o hidrogênio não precisa de 8 para se estabilizar, ele precisa só de 2. E aí? O hidrogênio não vai querer dar o elétron dele, porque senão ele não vai se estabilizar. E ele só tem 1. O cloro não vai querer dar 1 elétron para o hidrogênio se estabilizar, porque ele vai ficar com 6. Então eles compartilham, cada um compartilha 1. Cada um compartilha 1. Ou seja, o hidrogênio compartilha 1 e o cloro compartilha 1. Esses 2 elétrons que estão sendo compartilhados, um de cada, ele vale tanto para o cloro como vale para o hidrogênio. Então eu posso dizer que o hidrogênio ficou com 1, 2, estabilizou, e o cloro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizou. Ninguém doou para ninguém, eles apenas compartilharam. Um compartilhou 1. Cada um compartilhou 1, beleza? Então, estabilizou. Isso é ligação covalente, é quando ninguém doa, é quando eles compartilham. Qual é a palavra-chave da ligação covalente? Compartilhamento, e não é doação e recebimento de elétron. Ok? Um cloro e outro cloro. Poxa, 2 cloros. Se esse cloro doar 1 elétron para esse que tinha 7 fica com 8. Estabilizou. Mas esse não estabiliza. Tinha 7, vai ficar com 6. Então, ninguém vai doar. Eles vão apenas compartilhar. Esses 2 átomos vão apenas compartilhar. Um cada. E aí vai ficar o cloro
com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é sinal de estabilização, regra do octeto. O cloro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cloro aqui também estabilizou. Os dois cloros estabilizaram. A ligação ela só ocorre quando os dois se dão bem, quando os dois se estabilizam. Se eles não se estabilizarem, eles não vão querer se juntar, eles não vão querer ligar, beleza? A ligação covalente, os átomos vão compartilhar elétrons. Essa molécula maravilhosa, molécula da água, um oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, o oxigênio. Ele precisa de 2. O hidrogênio só tem 1. Então, se eu pegasse esse hidrogênio e compartilhasse um elétron aqui, ó, esse hidrogênio ia se estabilizar, porque ele ia ficar com 2. E o oxigênio ia ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio não ia se estabilizar. Então ele precisa se ligar com outro hidrogênio. Vamos conferir agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a molécula da água, o oxigênio, no caso que é o centro, digamos assim, ele precisa de 2 hidrogênios. Porque apenas com um hidrogênio não estabiliza. O oxigênio não vai ficar com 8 elétrons na última camada. E se ele não ficar com 8 elétrons na última camada, não compensa para ele se ligar. Então, esse exemplo aqui é um exemplo típico de ligação covalente. Beleza? Para fechar e para nós terminar com chave de ouro, eu quero falar para vocês sobre fórmulas. Não matemática, fórmulas. Que fórmulas são essas? Fórmula de Lewis. Você percebeu que para eu tentar explicar para você como é que acontece a ligação covalente, eu usei pontinhos, asterisco. O nome disso é fórmula de Lewis. Okay? Aqui, ó, nós temos a ligação de um hidrogênio com o cloro. Para quem não sabe, quando o hidrogênio se junta com o cloro, eles vão formar o ácido clorídrico. Então aqui nós temos o quê? A fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é essa representaçãozinha com pontinho. Beleza? Quando você vê um átomo se juntando com outro, e lá no seu livro, no exemplo, você vê esses pontinhos, isso daqui é a fórmula de Lewis, ok? Existe também a fórmula molecular. A fórmula molecular está aqui, ó. Em vez de você colocar os pontinhos, você só junta os dois átomos, ó. HCl. Um hidrogênio com um cloro, HCl. Isso daqui é a fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular desses dois cloros? Cl2. Esse 2 está indicando que tem quantos cloros? 2. Não precisa colocar pontinhos na fórmula molecular. É só indicar a quantidade. Beleza? H2O. Quando você fala H2O, você está falando a fórmula molecular. E o que significa H2O? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ok? Fórmula estrutural. Já vimos a fórmula de Lewis, a fórmula molecular. E agora vamos ver a fórmula estrutural. Galera, a fórmula estrutural é só você trocar esses pontinhos, é só você trocar esse compartilhamento por um tracinho. Em vez de você colocar esse círculozinho entre os elétrons, você coloca só um tracinho. Isso é fórmula estrutural. O Cl aqui, ó, em vez de você colocar isso aqui, coloca um tracinho. Ok? No lugar, você já entendeu, né? No lugar desse círculozinho, coloca um tracinho. Isso é fórmula estrutural. Agora, por que isso é interessante? Porque também cai nas provas. Eu, pessoalmente, como professor também do nono ano, eu cobro isso aqui também. Então, entenda, fórmula de Lewis envolve os pontinhos, os elétrons. Fórmula molecular envolve só a quantidade de cada átomo. Fórmula estrutural é a dos tracinhos. Falo assim para você não esquecer. É a dos tracinhos. Beleza? Espero que tenha entendido, que tenha gostado da nossa aula de hoje. Dê um apoio pra gente aí, por meio do seu like, por meio do seu compartilhamento, por meio da sua sugestão de vídeo. Beleza? Até a próxima.